Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Excelente final de semana para todos. Final de semana com rodada de Campeonato Brasileiro. O Santos entra em campo amanhã contra o Vasco em São Januário. Jogo complicado para o Santos. Retrospecto do Santos jogando em São Januário não é nada bom. As equipes estão equilibradas na tabela de classificação, né? Estão quase com a mesma pontuação. Nesse momento, o Santos tem um ponto a mais, está na nona posição, e o Vasco tem 6 pontos e está na 14ª, né? O Santos com 7. Todos os pontos conquistados do Santos na competição foram jogando em casa, na Vila, né? Vitória contra América Mineiro e Bahia, empate contra Atlético Mineiro. E todas as partidas que o Santos perdeu foi fora de casa, o que deixa ainda mais preocupado toda a torcida, porque jogou muito mal contra o Cruzeiro, né? Poderia ter saído com um resultado melhor, conseguiu empatar o jogo, só que sofreu o segundo gol logo depois do empate. E no jogo contra o Grêmio saímos com o sentimento que poderia ter conseguido pelo menos um ponto, né? O time não jogou mal, jogou bem naquela partida, só que perdeu o jogo, então não adianta muito o desempenho quando se não conquista pontos. E o Santos tem um fator psicológico muito grave jogando fora de casa, né? Um time que nos últimos anos não consegue somar pontos fora, tanto em campeonatos de pontos corridos quanto em Copas, geralmente vai muito mal jogando fora de casa. Espero que esse retrospecto seja batido, mas a gente sabe que é um jogo complicado e um Santos que chega com problemas, né? Tem problemas com jogadores que são extracampo, que é o caso do Bauerman, que eu acredito que nem volte mais a vestir a camisa do Santos. Muito provavelmente o Santos vai conseguir uma rescisão de contrato depois dos escândalos que saiu, então o Bauerman não dá para mais contar com a presença dele, né? O Santos também tem a lesão do Mendonça, que é um jogador que estava pegando no tranco, né? Começando a jogar bem, marcando gols, sendo o principal jogador de ataque depois da saída por lesão também do Soteldo, e aí a gente toma um baque do jogador se lesionar, ter mais uma lesão muscular, né? Que já foi coisa que tirou ele de fora de vários jogos anteriormente. Agora a expectativa é que não seja nada grave, que ele volte aí para os próximos jogos, mas desse jogo contra o Vasco ele fica de fora, né? Então o time tem problemas extracampo, problemas com lesões, ainda tem possível julgamento do Soteldo na expulsão contra o Grêmio, que ele pode pegar um gancho de várias partidas. É um time do Santos totalmente modificado, com muitos problemas. Tem vários jogadores com uma sequência de jogos absurda, que pode se lesionar a qualquer momento, por isso o Odair Hellmann pode fazer alterações nessa equipe, colocar alguns reservas para jogarem, poupar alguns jogadores titulares, porque já tem Copa do Brasil no meio de semana contra o Bahia. Jogo complicado, o Santos joga o primeiro jogo em casa e precisa poupar para esse jogo contra o Vasco. Então o Lucas Lima pode ser que seja poupado, talvez Dodi a mesma coisa. Vamos ver como o Santos se desenha em campo com todos esses problemas aí e precisando somar pontos no Campeonato Brasileiro com urgência para a gente não correr risco de rebaixamento no final do campeonato, né? A gente tem que pensar primeiro nos 45 pontos. A partida contra o Bahia foi atípica, dificilmente o Santos vai fazer outra partida que vai ganhar com folga do jeito que foi, podendo colocar jogadores reservas no segundo tempo para atuar. A maioria dos confrontos de Campeonato Brasileiro vai ser no sofrimento, vai ser até o fim. O Santos precisa de mais dos titulares, tem um elenco muito desqualificado, digamos assim, né? Tem até jogadores bons na equipe titular, só que quando é para utilizar o banco, talvez não tenha tanta peça de reposição assim. O Vasco vem de empate contra o Curitiba na última rodada, né? Conseguiu um empate já no final do jogo. Eu assisti uma parte da partida. O Vasco não parecia tão organizado no jogo, mas conseguiu um resultado importante fora de casa para eles. E agora, é claro, eles vão tentar vitória dentro de casa para também se recuperar de pontuações perdidas em outras rodadas, né? Então acho que vai ser um jogo aberto em que o Santos deve dar a bola para o Vasco, armar e sair no contra-ataque, né? Independente de quem jogue ali, o Santos geralmente está armando as equipes com 2 jogadores de velocidade nas pontas e explorando bastante contra-ataque, como o Lucas Lima, de meia de construção ali, né? Para puxar esse contra-ataque, para fazer a armação. Sem ele, acho que fica bem mais difícil. Não sei nem quem seria o substituto ideal para a vaga dele, mas eu vou passar o time a princípio com todos os jogadores disponíveis, né? Então o Santos deve vir a campo com o João Paulo no gol. Na direita, Gabriel Inocêncio, que fez uma boa partida. Até tinha uma discussão de quem seria titular contra o Bahia, Natan ou Gabriel Inocêncio. Foi o Gabriel Inocêncio e fez mais uma partida regular, principalmente defensivamente. Na zaga, deve jogar Messias e Joaquim. Na lateral esquerda, Lucas Pires. O Kevson deve ir para essa partida também como opção para banco de reservas, né? Porque o Gabriel Inocêncio pode jogar nas duas, ele sendo titular
tem que levar um lateral esquerdo para ser banco e deve ser o Kevson relacionado mais uma vez. No meio-campo, volta o Rodrigo Fernandes, era um jogador que estava suspenso no jogo contra o Bahia. Eu não lembrava disso, até comentei que ele poderia jogar contra o Bahia, mas não. Ele estava suspenso, agora retorna. O Dodi, que é titular absoluto, não sei se joga por conta desse excesso de partidas. E o Lucas Lima armando o time da mesma forma, né? Não sabe se ele vai ser titular mesmo por conta do excesso de jogos, mas a princípio estão todos disponíveis. E na frente, Mendonça não joga, e aí tem uma disputa grande, né? Porque Soteldo, que é o ponta esquerda titular, tá lesionado, Mendonça, que é o substituto, tá lesionado, e ali tem alguns jogadores brigando por posições, né? Pode ser o Daniel Ruiz, que já fez várias vezes já jogou várias vezes nessa posição, e quando jogou não foi um ponta, ele foi mais um marcador de lateral adversário ali, pouco explorava, né, as pontas realmente. É um jogador que acho que funciona bem mais como meia do que como ponta, mas pode jogar daquela forma. Lucas Braga, que para mim deve ser o titular da posição, não acho que o Lucas Braga vai para o banco nesse jogo. Para mim é a terceira opção depois de Soteldo e Mendonça. E pode ser o Lucas Barbosa também, né? Pode ser um jogador que geralmente joga do lado direito do campo, mas pode jogar do lado esquerdo nessa partida. Então são essas três opções. Na direita, acho que sem nenhuma novidade, deve ser o Ângelo, né? Se o Lucas Barbosa entrar nesse time, pode ser que o Ângelo vá para a ponta esquerda, o Lucas Barbosa na direita, mas acho que deve ser Lucas Braga de um lado e Ângelo do outro, com o David Washington centralizado, né? Muito se falava com a saída do Marcos Leonardo quem que ia ser titular, se ia ser o David Washington, se ia ser o Bruno Mezenga, mas o David Washington não deu chance nenhuma de concorrência para o Bruno Mezenga, né? Depois da partidaça que ele fez contra o Bahia, com gol, chutando bola na trave, com velocidade, mostrando qualidade também jogando fora da área, mobilidade, acho que o Bruno Mezenga ficou para trás nessa concorrência. Até gostaria de ver ele mais minutos em campo, talvez entrar no segundo tempo, porque pode ser que mostre oportunismo e é bom sempre o jogador ganhar minutos, né? Não ficar só no banco de reservas. Mas o David sai disparado aí como substituto do Marcos Leonardo, né? Acho que o Santos estava pensando em vender o Marcos, é bem possível que venda agora, porque tem que ter calma com o David, mas o que aparenta é o David com um jogador de muita mobilidade e jogando fora da área, um jogador de habilidade, faro de gols também. Então tomara que a gente tenha dois excelentes centroavantes aí no retorno do Marcos Leonardo, né? Se ele não for vendido antes disso, eu acho que quem ganha é o Santos, né? Não tem por que ficar fazendo disputa entre dois jogadores talentosos, com características diferentes que o Santos tem no elenco, né? Tendo Marcos Leonardo e David em campo, quem ganha é o Santos, né? Não tem por que ter rixa, ter briga, quem deve ser titular, né? Até porque eles podem jogar juntos, o David como um segundo atacante e o Marcos Leonardo como centroavante. Quem ganha com isso é o Santos, né? E é isso, galera. Vamos torcer para que o time faça um bom jogo. Acho que o começo do jogo do Santos está sendo muito irregular fora de casa, né? O princípio das partidas, o Santos geralmente toma aquela pressão inicial e cede gols aos adversários, né? Acho que o Santos conseguir vencer os primeiros 15, 20 minutos ali do jogo, conseguir emplacar talvez um contra-ataque ou dois. O cenário ideal seria o Santos marcar um gol nos primeiros minutos ou no começo da partida e aí explorar sim o contra-ataque, porque foi isso que o Bahia fez contra o Vasco jogando em São Januário. O Vasco começou o jogo pressionando muito o Bahia, tentando o gol. Com o passar do tempo, os jogadores do Vasco foram ficando nervosos com o empate, se lançando mais para o campo de ataque. O Bahia aproveitou vários contra-ataques para marcar o primeiro gol e depois ainda ficou só explorando contra-ataques no segundo tempo, né? Podendo ampliar o placar. Foram vários gols desperdiçados pelo Bahia naquela partida. Quem é vascaíno e está acompanhando, pode estar acompanhando esse vídeo, sabe que o Bahia poderia ter marcado gols explorando essas falhas de espaço que o Vasco deixou tentando marcar o gol de empate no segundo tempo. Então vamos ver como o Santos se porta aí nesse jogo. É um jogo de dois times nervosos precisando de pontos aí, mas vamos torcer para que o Santos vai conseguir jogar bem fora de casa, vai conseguir somar pontos nessa partida importante contra o Vasco. E acho que o foco tem que ser total no Campeonato Brasileiro, mas se qualquer jogador tem algum risco de se lesionar e não jogar a Copa do Brasil, é bom também que sejam poupados de fato e voltem 100% contra o Bahia, porque
Essa Copa do Brasil não envolve só classificação, não envolve só dinheiro de premiação. O Santos precisa vencer a Copa do Brasil, a Sul-Americana ou se classificar para a Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro, porque senão vai estar de fora da Copa do Brasil do ano que vem. Isso acho que muita gente esquece, mas o Santos precisa da classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. Envolve planos, envolve metas, dinheiro, e o Santos sem essa premiação da Copa do Brasil no ano que vem fica muito desequilibrado financeiramente, né? Por isso que é tão importante chegar por alguma dessas vias aí. E vamos torcer para que a equipe faça um bom jogo amanhã. É isso, acho que eu já falei tudo o que eu tinha para falar. E depois do jogo volto aqui para comentar com vocês. Valeu e até o próximo vídeo.